Os eventos acontecem em 2023 com os habitantes do planeta Terra. Todos os residentes são chamados para um mundo separado. Ou melhor, não todos os habitantes, mas uma cidade, que está recortada junto com a crosta terrestre. Tudo nesta peça foi convocado, até a Estátua da Liberdade. Tudo que foi recortado foi aprisionado em um grande cubo de vidro, mas no novo local é comparável a um cubo de brinquedo. Este não é apenas um lugar, é um jogo de seres do mundo superior. Cada jogo tem suas próprias regras, este envolve lançar dados. O cubo pode ser facilmente colocado nas células do campo de jogo, pois substitui a ficha neste jogo. Cada célula é uma missão separada que a cidade terá que enfrentar. Durante o jogo, até chegar ao fim, os moradores terão que defender sua cidade a qualquer custo. Um dos moradores mantém diários, com os quais aprendemos sobre esse jogo. A entrada número 743 fala sobre a derrota no jogo. As figuras perdidas são destruídas, o que significa que toda a cidade está destruída. Junto com a cidade, seus habitantes sofrem desastres e morrem. O diário armazena as táticas utilizadas e também registra todos os acontecimentos do jogo. Os diários dizem que a rebelião contra os jogadores é inaceitável em qualquer circunstância. Mesmo a posse de uma arma poderosa não deve motivar uma revolta, porque para os jogadores a cidade é apenas uma pequena peça no seu grande jogo. Um dos jogadores que controlava sua peça morre junto com ela, apenas os diários são salvos. Outro jogador o encontra e os lê. O descobridor conhece o jogo de dentro para fora, mas a capacidade de desafiar outros jogadores foi uma revelação. Ele planeja usar as informações das gravações encontradas para destruir o jogo e retornar ao seu mundo. A ação se move para o planeta Terra, para uma grande cidade desenvolvida. O sol brilha no céu, a vida está a todo vapor, todos estão ocupados com seus próprios negócios. Jack volta para casa depois da universidade, ouvindo suas músicas favoritas em seus fones de ouvido. Ele está pronto para superar mais um metro que o separa de casa quando algo inesperado acontece. Um flash azul brilhante aparece à sua direita. Jack nunca viu isso antes, então ele congela no lugar. O pânico começa por toda parte, ninguém entende o que está acontecendo. A cidade inteira está repleta de luz brilhante, cuja fonte está claramente em algum lugar próximo. Jack dá alguns passos e descobre que um enorme abismo se formou pela frente. A cidade acaba sendo um cubo localizado em um pedestal tão grande que sua borda inferior não é visível. Os transeuntes não conseguem recuperar o juízo por muito tempo, tentando entender o que aconteceu. De repente, uma placa virtual aparece diante dos olhos de todos, contando sobre o jogo que acabou de começar. Por muito tempo Jack não consegue entender o significado da inscrição que apareceu diante de seus olhos. Mas não há tempo para raciocinar, porque um enorme objeto está voando do céu em direção à cidade. Um objeto geométrico se aproxima da cidade muito rapidamente. Jack percebe que isso nada mais é do que um dado. O osso bate na concha de vidro acima da cidade e fica preso nela. A placa que aparece diz que a peça avança 3 campos. A cidade começa a se deslocar para um novo campo, onde uma missão chamada defesa o aguarda. O movimento é acompanhado de fortes tremores. Como um terremoto, moradores gritam e imploram por socorro. Jack percebe que a cidade foi colocada em ação. A cidade para Jack gradualmente mergulha nos detalhes do que está acontecendo. Um sinal aparece diante de seus olhos. Você deve lançar os dados novamente para definir o nível de dificuldade e o tempo de proteção. O primeiro nível de dificuldade é determinado. 3 dias são atribuídos para a defesa. Ao lado da cidade, na mesma altura dela, surge outro cubo de vidro. O cubo une-se à cidade. Seu território é repleto de densa floresta. A população da cidade é informada de todas as condições da próxima missão determinadas pelo osso. Existem várias bases na cidade que devem ser defendidas. Se todas as bases forem destruídas, a peça do jogo será destruída e os habitantes da cidade morrerão. Jack acha isso inútil porque tudo acontece de repente, sem aviso prévio. O tabuleiro aparece repentinamente e se transforma em um pequeno dado de 100 lados, que cada residente deve rolar. O valor obtido determinará a classe do personagem para a próxima missão. Todas as atenções rapidamente se voltam para o ruído que se aproxima. Um enorme aglomerado de monstros se formou na área anexada à cidade. Os habitantes da cidade correm em direções diferentes, estão envolvidos no caos. Monstros cruzam facilmente a fronteira e entram na cidade. Uma briga começa, as pessoas tentam lutar contra os monstros em uma briga. Jack tenta fugir, mas de repente um enorme orc aparece por trás e balança uma clava nele. Com um golpe forte, perfurando o ar, o orc joga Jack a vários metros de distância. Jack, coberto de sangue,
perde a consciência durante o voo. O impacto é tão forte que há um clarão azul brilhante ao pousar. O orc está satisfeito com a vitória sobre o rival e já busca um novo objetivo. Uma luz brilhante e ardente aparece atrás da multidão de orcs. A personagem M desce do céu em asas de fogo de uma beleza sem precedentes. Ela enfia a lança no chão com tanta força que o asfalto não aguenta e racha. Um funil de fogo se forma ao redor da lança, que atinge os alienígenas. Os cidadãos não acreditam no que veem, eles têm esperança de salvação. M fica orgulhosa ao lado de sua lança, e os orcs são completamente incinerados, como se nunca tivessem existido. M é uma residente comum, mas ela segura uma lança de classe lendária, que lhe dá o poder de um dragão empírico. M dá ordem aos feridos para se esconderem em um local seguro e para a polícia e o exército construírem uma linha de defesa. M ordena que os aldeões joguem os dados para que possam finalmente determinar sua classe. Quem obtiver a classe normal será forçado a recuar e os demais entrarão na batalha. Cada pessoa que lança os dados tem uma arma atribuída a ela em suas mãos. Muitos têm dúvidas, mas mais uma vez vendo a força de M, os habitantes da cidade obedecem às suas ordens. Uma batalha furiosa com monstros recém-chegados começa, e a cidade é envolvida pelas chamas da batalha. Muitos moradores morrem e seus cadáveres praticamente cobrem as ruas. Mas também há aqueles que lideram outros. Os itens que receberam lhes conferiram excelentes habilidades. Jack finalmente recupera a consciência. Leva muito tempo para perceber o que está acontecendo ao seu redor. Ele percebe um dado de 100 faces em sua mão, que ainda não rolou. Ele obtém um valor de 100, o máximo possível. Há um flash vermelho brilhante, ao nível dos olhos de Jack. Um livro misterioso do rei demoníaco Krasin já está flutuando, dando ao proprietário acesso a qualquer informação. Uma base já caiu, mas os redemoinhos de fogo de M preenchem continuamente o espaço da cidade. M diz com um sorriso sobre o fim dos inimigos. Ela está feliz com seu sucesso. Os moradores agora estão cheios de alegria, idolatram M e se alegram com a vitória. De repente, um caminhão que acaba de chegar emerge das nuvens de poeira. Um pé com botas militares pisa no chão. Todos entendem imediatamente que o exército coreano chegou. Os soldados assumem posição de total prontidão para o combate. São dadas ordens aos feridos para entrarem no caminhão. O grupo é comandado pelo sargento Robert, que usa o capacete do inquisidor do culto Eldin, dando-lhe proteção contra o medo e a confusão. Robert agradece a M por seu trabalho, mas devido ao fato de a internet e as ligações estarem indisponíveis, ele não pode fornecer informações sobre a situação atual. Robert convida todos a irem à Torre Namazan, onde foi estabelecido um ponto de segurança. De repente, um grito alto é ouvido atrás. Jack corre até eles com seu livro aberto e declara que a missão ainda não acabou. Ele afirma que o chefe desta missão deverá aparecer em breve. O livro fornece informações completas sobre o progresso atual e dados sobre todos os monstros. Jack convida Amy e Robert para lerem o livro, mas para eles as páginas estão em branco. Ele fica surpreso que outros não consigam ler nada. Jack tenta convencer Robert e Amy. Ele conta tudo relacionado às suas armas. Graças ao livro, Jack conhece até a música de karaokê favorita de Amy, o que a confunde muito. Robert acredita nas palavras de Jack, e agora a próxima reunião com o chefe o preocupa muito. Ele planeja entrar em contato com a sede para fornecer novas informações sobre a missão. Se você olhar a cidade, aprisionada em vidros, de uma grande altura, parece que nada está acontecendo. Um observador tem essa oportunidade, fala sobre o jogo, transfere para si mesmo. E se ele entrasse nesse jogo, o que ele se tornaria? Um personagem com um bug. Aparentemente é por isso que ele está isolado, mas e se algum dia ele puder retornar ao mundo? Robert chama Jack e lhe dá informações da sede. A sede deu permissão para levar em consideração as palavras de Jack. Ninguém tem outro plano, é um jogo de sorte, e Jack é o único que tem todos os planos. Robert entrega-lhe o rádio. Jack começa um relatório sobre os detalhes da missão atual. A ideia é proteger todas as 3 bases do avanço de ondas de monstros a cada 6 horas. Se você conseguir detê-los 12 vezes por semana e derrotar todos os chefes, o sucesso será para os habitantes da cidade. Jack também diz que tentará encontrar uma maneira de devolver todos ao velho mundo normal. Amy fica encantada com as palavras de Jack. Ela o vê como um herói. Não apenas um herói, mas um herói que pensa não só na missão, mas também nas suas consequências. Enquanto Jack apresenta seu relatório, ele percebe um problema no livro. O dono do livro monopoliza as recompensas de todos que o utilizam. Quem usa o livro e não é seu dono também não receberá experiência.
Isto significa que não só será contabilizada a utilização direta, mas também as comunicações de rádio através de terceiros. Enquanto isso, um chefe aparece, um ogro de 2 cabeças que usa magia e combate corpo a corpo. A batalha começa, Robert aponta sua metralhadora direto para a cabeça do ogro. M voa e envia uma coluna de fogo contra o monstro. Sua força foi suficiente para derrotar o chefe e completar a primeira onda. Tais missões lembram jogos de estratégia. Os monstros estão avançando e a tarefa dos jogadores é desacelerar seu avanço e depois destruí-los. A segunda onda de monstros está chegando. Em 4 horas, Jack conseguiu desenvolver novas táticas de batalha. A primeira fase da defesa é acompanhada por ataques de armas de longo alcance a partir dos telhados de edifícios altos. Monstros de primeiro nível caem facilmente com esses golpes, porque são estúpidos demais para encontrar uma maneira de refletir. O exército criou uma linha defensiva com a qual pode contra-atacar com segurança. Jack forçará seus oponentes a seguirem uma direção, para que ele possa lidar facilmente com eles. Monstros reunidos em uma rua serão recebidos por moradores com equipamentos de alto nível. Jack comanda a operação via rádio de um dos andares superiores da torre. Ele tem todos os dados mais recentes, pois o livro é atualizado em tempo real. A cidade está no meio de uma batalha e a fumaça é visível por toda parte. Robert atira nos inimigos, enquanto um dos soldados relata o que está acontecendo a Jack. Robert congelou de surpresa. Ele está indignado porque a princípio o quartel-general levou em conta as palavras de Jack, e agora o comando da operação passou completamente para suas mãos. Se ele tiver apenas dados em seu livro, então ele próprio será capaz de liderar a cidade. Mas agora Jack já está na frente de Robert e informa que tudo está quase acabando. Robert está preocupado com o próximo chefe, mas Jack garante que a própria Amy pode derrotá-lo facilmente. Enquanto isso, Amy dorme tranquilamente ao lado deles, enrolada em vários cobertores. Ouvindo para si mesma, de repente ela abre os olhos e percebe algo que nunca tinha visto antes. Um enorme golem de terra ergue-se ao longe como uma montanha. Este é o Billy. Ele foi abandonado ao nascer, então ele é muito fraco em batalha. Robert, Amy e Jack dirigem-se ao gigante em um caminhão militar. Com um golpe forte, Amy cria um clarão e o golem fica cego. Ele bate no chão ao acaso, tentando em vão acertar o caminhão em alta velocidade. Amy foi atingida pelo impacto, jogada dentro do caminhão e, cheia de descontentamento, condena o plano de Jack. Jack afirma que eles encontraram o golem em uma área vazia de propósito para que ele não pudesse destruir as bases restantes. Amy sugere derrotar Billy acertando-o com uma série de ataques, já que ele é lento e não tem resistência aos elementos. Ela está um pouco insegura sobre sua própria ideia, mas Jack a incentiva. Amy ativa a habilidade empírica do dragão embutido em sua lança. Jack, tendo acabado de abrir seu livro, aprende sobre as habilidades ocultas de itens heróicos que são ativados quando certas condições são atendidas. Amy olha para ele um pouco confusa, já que sua lança é heróica. Ela fica na frente do golem, erguendo sua lança e se preparando para desferir um golpe esmagador. A lança, junto com ela mesma, é abraçada pelo poder do elemento gelo. Mas o golem é mais rápido e esmaga Amy com seu punho enorme. De repente, o punho se enche de uma luz laranja brilhante, a luz sai até mesmo através da pedra. Um dragão cuspidor de fogo voa para o céu. O livro relata que a habilidade oculta da presa do dragão foi ativada. Até Robert e Jack olham para o que está acontecendo em estado de estupor, eles não esperavam ver isso. O dragão invocado avança contra o golem e o esmaga, pedras voam em todas as direções. Uma cúpula de fogo cheia de energia formada num raio de 1 quilômetro. Amy, um pouco espancada e mutilada, é encorajada por Jack, claramente impressionado com o poder da habilidade utilizada. O livro é realmente útil a longo prazo ou pode se tornar um perigo real para a cidade? Esta é a pergunta que Robert se faz, mas ele tem certeza de que enquanto o livro estiver nas mãos de Jack, ele não deveria pensar nisso. Um novo ícone aparece na frente dos moradores. A missão defensiva está concluída. Todos os cidadãos fora da cidade serão transferidos de volta e todos os sobreviventes receberão recompensas. Todos ficam surpresos com a semelhança do que está acontecendo com um computador ou um jogo de tabuleiro. Todos podem gastar os pontos que ganham nas suas próprias necessidades, nomeadamente tratamento, habilidades, itens ou livros. Por 10 pontos você pode curar feridas e por mais 10 você pode restaurar todas as partes perdidas do corpo. Mas aparece um novo ícone, o que não agrada nada às pessoas. Além de Jack, ninguém receberá pontos. Os pontos dos outros são contados a seu favor como um sacrifício de soberania.
Os cidadãos estão furiosos, não compreendem o que é um sacrifício de soberania. O novo anúncio sugere sacrificar 10% da população para dobrar os pontos recebidos e 90% para aumentar em 100 vezes os pontos recebidos. Aparece um ranking da distribuição de pontos. Jack está em primeiro lugar com um número milhares de vezes maior que o resto. Todos olham para Jack, e esses olhares começam a se transformar em ódio. Há acusações contra Jack por aí, ele insiste que não sabia dessa característica. Robert exorta Jack a manter a calma e sugere que os feridos sejam tratados primeiro. Jack está confuso, não sabe como compartilhar seus óculos com outras pessoas, porque o livro proíbe de fazê-lo. Ele tenta comprar itens de restauração para dar às pessoas, mas o livro impõe novamente uma proibição. Jack joga fora o livro e pede a Amy para queimá-lo. Depois de oferecer uma lança de fogo, o livro evapora. Jack, satisfeito com a destruição, tenta comprar os itens novamente, mas o livro é restaurado peça por peça bem perto de sua orelha. E agora ela já está sã e salva, flutuando na frente dele. Jack fica furioso e tenta encontrar uma forma de dividir os pontos, mas em vão. De repente, ele percebe que o cano de uma metralhadora carregada está apontado para sua nuca. Robert diz a Jack com voz de aço que ele está preso. Os cidadãos ficam indignados, não se importam se Jack está preso ou não, querem os pontos ganhos. Amy tenta evitar que a indignação cresça. Robert se inclina na nuca do prisioneiro e sussurra ordens para ele correr e encontrar uma maneira de consertar a situação. O exército tenta afastar a multidão de pessoas indignadas enquanto Jack começa a gastar os pontos que ganhou. Jack decola como um foguete a toda velocidade, deixando apenas uma faixa vermelha acompanhando sua trajetória de voo. A multidão está explodindo de raiva, ninguém pode acreditar que ele escapou. Um novo sinal aparece e falta exatamente um dia para a nova mudança. Robert ordena que todos se dirijam para áreas seguras. Os feridos deveriam ir para os carros. No novo local, os cidadãos são convidados a dividir-se em dois grupos, um grupo pronto para lutar e um grupo disposto a evacuar. Um informante com um megafone liga para verificar a janela de status com mais frequência e para não sair da área de evacuação. E também fuja assim que Jack for avistado, e se ele der conselhos sobre o ataque, isole-se imediatamente. Enquanto isso, Jack se escondeu em um dos prédios e delineou nervosamente os detalhes do novo plano. A Sede também não está dormindo. Robert compartilha ansiosamente seus pensamentos e ideias com seus superiores. Somente Amy, afastada de pensamentos perturbadores, em um lugar tranquilo próximo à ponte, prepara seu corpo para novas conquistas. Um novo turno começa e o dado é lançado. A peça avança 4 casas. A nova missão é o selo demoníaco, ou seja, aparecerão pilares que removerão o selo demoníaco assim que forem destruídos dentro do tempo previsto. E se isso não acontecer, o Rei Demônio será convocado. Exatamente 5 dias são atribuídos para a missão. Pilares, afiados em correntes de ferro, irromperam do chão, um após o outro. O primeiro pilar recebe o primeiro nível de dificuldade. O pilar é protegido por um anjo caído que vagueia em busca do seu destino perdido. O segundo pilar é guardado por uma criatura capaz de criar objetos cuja qualidade aumenta com o tempo. O terceiro defensor é o Goblin Visman do terceiro nível de dificuldade, que sonha em quebrar o selo e desafiar o Rei Demônio. Jack ainda está deitado calmamente em seu lugar escondido e tranquilo, com o rosto iluminado por um sorriso. Robert recebe uma mensagem de que civis lançaram um ataque. O anjo caído incinera a multidão que se aproxima do pilar. Robert se oferece para usar o poder de Amy, mas descobre que ela desapareceu sem deixar vestígios. Mas Amy não desapareceu, ela decidiu desafiar Vesman sozinha e destruir o terceiro pilar. Transformando-se em chamas, Amy corre para atacar, mas o Goblin não se move. Assim que Amy se aproxima dele, ele ergue sua espada, da qual escorrem correntes de água gelada. Num instante, um enorme vórtice de água aparece, criando uma barreira que afasta Amy. Vesman percebe que agora tem mais de um oponente. Amy retorna ao campo de batalha nas mãos do recém-chegado Jack, cheio de confiança e determinação em suas ações. Jack diz a Amy com um sorriso que vai gastar consigo mesmo todos os pontos ganhos pelos moradores, o que ele pede que ela relate a todos. Jack se vira e sai, e para que os pontos que ganha não vão para ele, pede a Amy que ordene aos moradores que não apareçam na sua frente. Ele está desapontado por não ter conseguido encontrar uma maneira de devolver todos os óculos que roubou acidentalmente. Mas agora ele pode gastar tudo consigo mesmo, aumentando todos os níveis ao máximo. Todos na cidade recebem uma mensagem sobre todas as atualizações que Jack adquiriu, e a raiva chega ao limite.
Ele recebe uma grande quantidade de itens de classe heróica e decide usar todos eles, pois não há como se livrar deles. Vesma abre um sorriso alegre, porque um oponente digno finalmente aparece na sua frente. Agora o único desejo de Jack, vestido com uma nova armadura heróica, é proteger a cidade de qualquer forma até que seja possível retornar à vida normal, e a partir de agora os insultos dos outros deixem de incomodá-lo. Jack corre e sai voando, deixando o campo de batalha. Ele retornará para Vesma. Ele voa para o próximo alvo, empurrando as paredes dos edifícios que encontra ao longo do caminho. O anjo sem destino só consegue perceber uma luz vermelha à distância antes que uma enxurrada de ataques o atinja. Com um chute, Jack quebra o pescoço do oponente. O anjo é esmagado. Mas os moradores, ao contrário, conseguem perceber o herói. Seu desejo é matá-lo. Jack conseguiu ler no livro que assim que um anjo esmagar 100 pessoas, ele se transformará em um anjo caído e ficará muito mais forte. É por isso que a batalha com o Goblin Vesman ficou em segundo plano. Um caminhão militar aparece na estrada que leva ao primeiro pilar. Robert, sentado ao volante, está imerso em seus próprios pensamentos. De repente, um poderoso golpe pontual, acompanhado por um clarão brilhante, como um meteorito, vira o carro. O caminhão consegue capotar diversas vezes no ar antes de pousar no asfalto. Robert e os soldados permanecem ilesos, ninguém entende o que aconteceu com eles. Ao longe você pode ver uma silhueta escura, em uma das mãos há enormes asas. Com a ajuda de sua lendária espada, que transforma em objetos as partes amputadas de monstros, Jack decide transformar levemente o corpo do anjo morto. Os soldados que correm até ele começam a admirar seu sucesso, mas Jack não reage. Naquele exato segundo, resta apenas uma luz brilhante do herói. Um novo objetivo já foi traçado. Robert está prestes a sair satisfeito, embora não dele, mas com sucesso na frente, quando seu assistente percebe que algo está errado. O corpo do anjo brilha com uma chama violeta e sua força começa a retornar gradualmente para ele. Uma nova característica é exibida no ícone do monstro, ou seja, o anjo caído se transforma em outra criatura graças à capacidade de causar dano. E agora uma besta de corrupção do segundo nível de dificuldade está enfurecida na frente do time. Os soldados ficam prontos para o combate e formam uma linha de proteção. O tiroteio começa no monstro por todos os lados. A guarda acaba sendo muito forte. Todo o esquadrão, envolto em medo, foge. Até Robert, com seu atributo capacete, decide recuar, mas o monstro o escolhe como o primeiro alvo. O monstro pressiona no chão com uma pata enorme, e uma grande poça de sangue já pode ser vista sob a pata. Paralelamente ao que está acontecendo, Jack já prepara táticas para o próximo defensor do pilar. A pata da fera imediatamente se acende com uma chama verde brilhante. O monstro fica obviamente perplexo. Uma explosão repentina e brilhante empurra o monstro para longe. Robert se levanta na frente dele, cheio de força. A habilidade oculta do capacete foi ativada, despertando no dono o espírito de Eldin, inquisidor dos hereges. A habilidade imbuiu o equipamento de Robert com poder divino e privou-o dos sentimentos de medo e caos. O efeito se espalhou para os soldados de seu esquadrão, todos correram para a batalha. Robert relembra uma conversa com seu comandante de batalhão, Richard, no primeiro dia de jogo. O comandante destinou um caminhão ao sargento, mas mesmo essa decisão, não tão significativa, causou dúvidas em Robert. Robert foi apontado como um simples observador, e o mais importante, calma. Mas agora ele é de sangue frio e racional, não vê obstáculos e está zelosamente ansioso para lutar. Balas imbuídas de energia divina adicional penetram facilmente na armadura da fera, e os lanceiros mergulham suas armas na parte exposta do corpo. O monstro é derrotado e uma bandeira da vitória é hasteada em seu corpo. Jack assistiu à batalha do sargento de lado. Ele sabia que a defesa do monstro era fraca, então os soldados seriam capazes de enfrentá-la. Depois que o anjo mudou de forma, os pontos que Jack recebeu por sua contribuição na batalha foram cancelados. Jack conta alguns fatos que aprendeu no livro para o Goblin Vesman. Ele convida o Goblin para fazer uma aposta. O Goblin ouve atentamente sua proposta. Se Jack vencer, ele próprio quebrará o selo do Rei Demônio. A ação passa para o segundo pilar, que agora está protegido pelas máquinas anti-humanas criadas. M usa todos os recursos para resistir a eles, criando continuamente mais e mais novas correntes de fogo. Mas as máquinas não têm fim, elas se adaptam ao adversário, dominam os elementos gelados. Cada robô destruído se transforma em um novo e mais avançado. M percebe que não consegue lidar com seus rivais e, portanto, dá ordem de retirada.
Mas as pessoas não estão prontas para recuar, todos precisam dos seus pontos para obter pelo menos parte do que Amy tem. Um esquadrão de arqueiros do reino de Arin aparece, equipados com bestas, e abrem fogo contra os veículos. Ao perceber o esquadrão recém-chegado, o guarda principal do segundo pilar se prepara para incinerá-lo usando um laser embutido em seus olhos. Os arqueiros claramente não estavam preparados para isso, eles temiam a morte que se aproximava. Um laser de poder sem precedentes irrompe dos olhos do defensor, mais uma fração de segundo e o time está finalizado. Mas ali mesmo, Amy, usando sua lança, cria um fluxo que desacelera o laser. Ocorre uma forte explosão e um grande incêndio começa. Amy mais uma vez ordena que as pessoas comuns, até mesmo membros do esquadrão de arqueiros, deixem o campo de batalha. Na segunda vez, eles finalmente decidem correr para salvar suas vidas, ignorando os pontos potenciais. Amy se alegra com seu sucesso na batalha, mas o guarda derrotado ainda funciona. Com a ajuda dos olhos ele inicia uma análise detalhada do herói. Ele recebe todos os dados sobre Amy, nomeadamente nível, status, indicadores de saúde, habilidades e armas. Com base nos dados recebidos, o guarda cria uma nova máquina chamada Anti-Amy. Os robôs continuam a se adaptar, eles imediatamente atacam Amy em sincronia e disparam mísseis. Amy enfrenta com sucesso a primeira onda de ataque. Encorajada por seu sucesso, Amy encontra um segundo fôlego, seu cabelo se ilumina com uma chama brilhante. Os robôs queimam um após o outro, o guarda claramente não estava pronto para isso. Amy aplica todos os efeitos acumulados, voa alto e se prepara para derrotar o inimigo com um golpe poderoso. O guardião é derrotado. Anti-Amy observa de longe o desfecho do evento. Anti-Amy tem um segundo nível de dificuldade. Ele está armado com um matador de dragões e também é capaz de causar danos adicionais a Amy. Amy o nota assim que ele pousa logo atrás dela. Uma nova batalha começa. O robô desvia quase todos os golpes da heroína. De repente, Jack aparece e acaba com todos os robôs sobreviventes. Ele pega a cabeça do guarda derrotado e explode tudo ao seu redor. Novamente há um clarão de fogo brilhante. Objetos e pessoas são perdidos de vista. Amy aproveita essa situação, escondendo-se facilmente de seu antagonista. Anti-Amy descobre seus rastros e começa a procurar seu alvo. O Eadris Guardian tem uma nova característica desbloqueada que lhe permite começar a produzir o mais recente modelo de robô com o dobro da velocidade. A quantidade produzida também duplica, ou seja, num ciclo nascem agora 2 robôs, a produção não irá parar até que Amy seja destruída. Jack está na beira do telhado de um prédio alto e reflete sobre a batalha passada. Capturar cada bloco foi difícil. Mais uma vez, muito esforço e recursos foram dispendidos, e mais uma vez, muitas pessoas morreram. Jack poderia facilmente derrotar todos os seus rivais, mas isso é o principal para a cidade. Para vencer o jogo, a cidade precisa ficar mais forte, e para isso, antes de mais nada, é necessário um elenco forte formado por campeões. Quem estará pronto para liderar todos os outros? Amy, sem forças, jaz inconsciente no chão frio da noite. Ela não desapareceu sozinha do campo de batalha, ela foi resgatada e o próprio Salvador está bem na frente dela. Este é o Goblin Vesmo, vestido com suas vestes de batalha. Amy o chuta com medo, confundindo-o com seu inimigo. Ela estava com muito medo, pelo que imediatamente pede desculpas ao Salvador. O duende diz a ela que curou todas as suas feridas e se oferece para começar a treinar artes marciais, tornando-se assim seu professor. Anti-Amy encontrou seu alvo a 325 metros de distância. O robô inicia os preparativos para sua destruição. Com o punho levantado, o robô está pronto para atacar. Ele é parado por Jack, que agarrou o punho no ar. Agora ele controla o robô. A cabeça roubada é um atributo que confunde robôs e outros monstros assim que se aproximam dela. A cidade está se afogando na noite. Só a lua no céu ilumina o caminho dos habitantes da cidade. Amy e seu professor praticam artes marciais ao máximo, desenvolvendo suas próprias habilidades. Amy aprende a controlar seu poder de fogo, invocando o espírito do fogo em diferentes intervalos, em diferentes momentos da batalha. O mestre avisa que o poder só é dado a ela, e não vem dela mesma, por isso ela deve usá-lo com moderação para não se machucar. Amy dispara um golpe poderoso contra o Goblin, tornando difícil para ele desviar tais golpes. O tempo passa, os dois lutadores vão perdendo gradativamente todas as forças. Amy descobre que Jack fez uma aposta com Vesman que ela poderia derrotar o robô Anti-Amy. Ela duvida de suas habilidades. O duende pergunta por que ela treina com ele para ficar mais forte ou por que ela confia em Jack. Amy não sabe o que responder, porque ela mesma não sabe.
Ela considera o fortalecimento do corpo de fundamental importância e só receberá resposta quando vir o resultado. O duende muda de opinião sobre Amy, ou seja, antes de considerá-la uma marionete nas mãos de Jack, e agora ele vê que ela está seguindo o caminho pretendido. Vesma a convida a levar seu treinamento a sério. 3 dias se passaram, as ruas da cidade estão significativamente vazias, o vento sopra nas estradas e encontra poucas pessoas no caminho. Muitos moradores sentam-se no subsolo, no metrô, isolando-se para conseguir os pontos necessários. Alguns são dominados pela ansiedade, nomeadamente se deveriam estar lá para ajudar no meio de uma missão. Uma das paredes explode de repente, a luz do dia entrando no túnel. Anti-M pousa suavemente na plataforma, sua armadura brilhando como se fosse feita de platina pura. O robô inicia o programa de análise e procura o objeto de M. Ele detecta o alvo e libera um poderoso pulso de gelo. O alvo começa a se mover, os tiros voam em todas as direções, as pessoas têm dificuldade de evitá-los. O robô afirma com segurança a destruição do alvo, mas ao lado dele, no chão, ele percebe a cabeça meio destruída de um guarda. É como se uma bola de fogo aparecesse do chão atrás dele, e depois da própria M. Ela surpreende a todos não só com sua aparência, mas também com seu novo traje de fogo. Jack e Vesman estão observando o que está acontecendo do telhado de uma casa próxima, estimando em 50% as chances de seu pupilo vencer. M luta furiosamente contra seu oponente, desviando com eficácia cada golpe. O robô usa sua super habilidade, enviando raios em M. 3 dias e meio depois, o primeiro pilar foi destruído com sucesso. Depois de mais 2 horas, a guarda do segundo pilar foi destruída. Após 3 dias e 21 horas de missão, M derrotou um mecanismo chamado Anti-M. 4 dias após o início da missão, a maioria dos moradores voltou ao jogo. 4 dias e 3 horas desde o início do ataque, o segundo pilar foi destruído. E depois dessa série de eventos bem-sucedidos, as pessoas decidiram que poderiam lidar com absolutamente qualquer coisa. E eles nem precisarão da ajuda de Jack. O próprio Jack conversa pacificamente com Vesman sobre os resultados da aposta concluída, segundo a qual o vencedor tem a oportunidade de destruir o selo. Os civis resumem os resultados provisórios da missão e reforçam as suas próprias forças. Robert recebe uma mensagem de rádio do comandante Richard, elogiando-o pelo sucesso na operação, embora com um pouco de reprovação. Richard dá permissão a Robert para agir como quiser, uma verdadeira carta branca para o sargento. Richard promete promover o segundo se continuar a completar as tarefas com sucesso, mas Robert não parece muito interessado. M tira Robert de seu estado pensativo. Eles caminham juntos pela cidade, conversando, até perceberem uma figura humana se aproximando do selo do Rei Demônio. A figura bate nele, fazendo com que o selo se quebre e ondula como uma alucinação. Alguns segundos se passam e nada resta da área central de impressão. Novos sinais aparecem na frente de M e Robert. O selo é destruído, o objetivo da missão é alterado. Um raio vermelho começa a emanar do selo, após o qual ele explode. Os habitantes da cidade, vendo a nova mensagem, começam a culpar Jack por tudo. Até o Goblin ficou surpreso com sua decisão, ele não esperava tanta coragem de Jack. O próprio Jack encontra um novo acessório da classe lendária, projetado para proteger seu dono no reino demoníaco e no inferno. O herói entra facilmente no reino, onde conhece um dos reis demoníacos. Percebendo um barulho suspeito, o demônio mastigando os restos de uma criatura viva se volta para Jack. Quando questionado se seu nome é Krasina, o demônio ri sinceramente. O livro revela novas informações, nomeadamente o demônio com tumba, que absorve os ossos e a carne dos seus adversários para restaurar os seus próprios punhos. Jack está prestes a deixar o reino, mas um demônio furioso tenta detê-lo com seus golpes esmagadores. Da escuridão, Vesma aparece rapidamente, como o vento. Ele claramente não esperava ver um demônio em tal estado. O demônio, agitando os punhos, mais como pedaços de carne crua, se prepara para o próximo golpe. Jack tenta acalmar o demônio, garantindo-lhe que ele entrou nele simplesmente por engano. O demônio fica furioso, seus punhos brilhando em verde. De brincadeira, o herói convida Vesman para trocar de lugar com ele. Jack é finalmente atingido pelo golpe. Com a alma calma, perde a consciência, dando aos moradores a chance de ganhar novos pontos para si próprios. O Goblin ajuda seu camarada e, juntos, eles ficam em segundo plano. Começa uma briga na cidade contra as arpias que chegam do portal aberto pelo selo. Robert vê que as arpias estão se tornando muitas para serem contidas. O céu está simplesmente coberto por eles, como enormes nuvens de tempestade.
Há cada vez mais moradores feridos, outros os arrastam para locais seguros. Robert não consegue aceitar o fato de que tantas pessoas estão sofrendo por causa de Jack, incluindo ele mesmo. Amy luta contra as arpias nas primeiras filas, segurando um novo escudo lendário nas mãos. As arpias mortas evaporam, deixando apenas uma marca nas estradas. Os habitantes da cidade insultam Jack. A alma de Amy dói com isso, mas ela não demonstra. Um transeunte desconhecido percebe a falta de naturalidade no comportamento de Amy e inicia um diálogo com ela. O nome da transeunte é Zelda. Ela fica surpresa porque Amy permite declarações negativas de outras pessoas sobre seu amante. Ela compartilha um saco de biscoitos com Amy como agradecimento por salvar sua própria vida, guiando-a para a zona segura. Havia apenas metade de um pedaço de biscoito no saco, o que deixou Amy um pouco chateada. Jack, ao acordar, agradece a Weisman por salvá-lo, embora já soubesse que isso iria acontecer. O Goblin repreende Jack um pouco, mas sorri para ele. O livro é destacado em vermelho, um sinal aparece, a amizade entre Weisman e Jack atingiu o nível máximo, a habilidade oculta de Krasin é ativada. Goblin e Jack voltam para Kuntumba para se vingar dele. O Goblin decide usar seu movimento característico. A técnica pode tirar a própria vida, mas para vencer essa ação é simplesmente necessária. Os olhos de Weisman se arregalam e adquirem uma tonalidade azul, e o demônio fica cego. Aproveitando o momento, Jack corta a cabeça do rei. O novo ícone diz que todos os monstros da missão foram derrotados e o Goblin faz uma pose de vitória. O livro convida seu dono a assinar um contrato espiritual com Weisman, com o qual Jack concorda imediatamente. Jack voa do céu onde ficava o selo e o portal, aproveitando o trabalho realizado. A classificação aparece novamente diante dos residentes, na qual Jack continua na liderança com uma vantagem 100 vezes maior. Amy fica ao ar livre, também intrigada com a distribuição dos pontos, enquanto Zelda observa de cima. Enquanto Jack voa pelo céu, Zelda o admira e se pergunta se algum dia ele se tornará uma estrela em ascensão, ou talvez se torne a bomba mais perigosa. Robert novamente mergulha em seus próprios pensamentos. O princípio dos jogos estratégicos torna-se objeto de discussão em sua cabeça. Robert está confiante de que o princípio do jogo em que atua é proteger sua própria base com a ajuda de tropas. É possível neste caso uma espécie de aliança suprema com Jack, com a ajuda da qual será possível destruir o rei demoníaco. Um dos jogadores, pronto para dar o próximo passo, descobre um elemento paranormal dentro de um cubo de vidro. Através do menu de comando, é possível destruir este elemento. Voando acima das nuvens, Jack percebe que algo está errado, como se o olhar de alguém estivesse direcionado para ele. Parece-lhe que foi uma alucinação, então de repente ele cai no chão. Ocorreu um erro ao executar o comando, o jogador não pode realizar a destruição. O jogador lança uma análise do elemento paranormal, acaba sendo Jack. O jogador decide reconfigurar o elemento a seu favor. Ele torna Jack invisível para o resto dos jogadores e o jogo continua. Os cidadãos podem finalmente gastar os pontos que ganham. A voz do locutor na rua anuncia o resultado do estudo dos dados do jogo e começa a descrever o princípio pelo qual todos os moradores foram divididos em classes. Robert adquire uma ferramenta de classe heróica, mas acaba sendo uma colher comum, que Robert não sabe usar. Os habitantes da cidade começam a trocar seus itens entre si. A propaganda começa nas ruas. Combatentes são recrutados para cumprir a próxima missão. Amy relata ao sargento Robert que vai deixar o exército para ajudar pessoas que se escondem com medo. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda ajudará a cidade nas próximas operações. Jack olha ao redor da cidade, sentado no parapeito de um dos telhados. Tudo está indo conforme seu plano. Existem os heróis de que a cidade precisa e existe o exército de que ela precisa. Mas e se a estratégia dele não correr como planejado, o que acontecerá com a cidade? De repente, uma mão toca seu ombro. Ele se vira e vê Zelda na sua frente. Jack já a conhecera em seu livro, mas não conseguia descobrir como ela era. Jack fica surpreso por Zelda ter conseguido subir tão alto que ela diz a ele que acabou de subir a escada. Zelda está muito perto de Jack, suas bochechas vermelhas traindo seu constrangimento. Ela está prestes a sair, mas Jack fica intrigado com o propósito de sua breve visita. Zelda ri dele porque essa informação não pode ser encontrada em seu livro. Ela pega a ponta longa da corda presa ao telhado e pula. Jack olha para baixo, surpreso com a altura e a ousadia dela. A cidade continua sua vida cotidiana como se nada de incomum estivesse acontecendo nela. Sob o toque agudo do gongo, o céu muda de cor para areia escura. O nível da cidade aumentará um ponto, a infraestrutura da cidade será parcialmente restaurada.
Do livro fica claro que o nível da cidade é diretamente proporcional ao número de pontos gastos pelos moradores. Jack percebe que seus pontos não contam para a pontuação da cidade, mas para onde foram todos então. Jack começa a suspeitar que o livro os tomou para si, mas ainda não tem certeza se é seguro continuar usando o livro. Junto com a cidade, as alças de Robert também foram atualizadas. Ele foi premiado com o posto de segundo-tenente. Zelda observa o exército de uma varanda baixa. Ela vê que todos estão bem sem a participação dela, então ela não sabe para onde ir. Na varanda ao lado dela estão alguns cadáveres de soldados, possivelmente mortos por ela, e nas proximidades estão caixas cheias de dados de todos os tipos. Jack senta em seu bunker e pensa, esperando o início de um novo movimento. Uma descrição da nova missão aparece imediatamente na sua frente. A cidade foi capturada pelo Deus do Ouro, que deve se satisfazer com os tesouros dentro de um determinado tempo, caso contrário o jogo terminará. A missão durará 2 semanas, o segundo nível da ganância de Deus foi determinado. Novos mapas aparecem próximos à cidade, nos quais estão localizados os tesouros. Quanto maior o valor do tesouro encontrado, maior o grau de satisfação de Deus. Todos os tesouros são valorizados apenas dentro da cidade. Todas as recompensas individuais dependerão da satisfação do Deus. Amy passa muito tempo investigando as condições do próximo ataque. Ao lado dela, a insatisfação da multidão é novamente ouvida. A missão tem muitas condições que levarão muito tempo para serem compreendidas. Amy decide não ler nada e apenas explorar os territórios recém-surgidos. Existem 3 locais ligados à cidade, nomeadamente a selva, o deserto e o desfiladeiro. Jack está satisfeito com as condições da próxima missão e considera tais arranjos extremamente sortudos. Jack decide ajudar a cidade a atingir o nível de desenvolvimento necessário para sua estratégia com a ajuda do livro de Krasin, e então encontrar uma maneira de se livrar dela. Imediatamente após o anúncio da decisão, o livro é perfurado por uma lâmina afiada, que também atravessa o corpo do herói. A espada desaparece e o livro começa a voar ao redor de Jack. Seu corpo é tomado por uma dor aguda, cuja origem está na região do coração. Essa dor é a punição do Rei Demônio pela preguiça. A saúde de Jack diminuirá gradualmente até que o número necessário de outras pessoas seja sacrificado à soberania. O setor da selva vem à tona. Uma equipe chamada Kanji e Roses encontra uma masmorra com tesouros. A equipe é composta por 4 pessoas. Inspirados, os integrantes da equipe vão levar para si todos os tesouros, sem compartilhar sua experiência com ninguém. Uma silhueta esférica vermelha aparece da escuridão da masmorra, parecendo um monstro guardião. Esse monstro é Jack, que carrega uma sacola cheia de tesouros nas costas. Ele lida com a equipe, sacrificando assim a soberania. Todas as vítimas da soberania são transferidas para o edifício Arton, para a ala de isolamento. Todos os que chegaram aqui são vítimas de Jack que os conheceu no caminho. Os residentes do centro de detenção comunicam-se entre si e partilham histórias de como chegaram a este local. As dimensões do isolador são grandes, mas ao mesmo tempo parece bastante cheia. Jack, tendo obtido outro tesouro, registra o número de vítimas da soberania em 2500. O rei Krasin está parcialmente satisfeito com este número e facilita a punição. Jack está indignado. Ele sabe informações sobre literalmente tudo, exceto o próprio livro, com base no qual o livro o controla. O herói tem um plano que lhe permitirá controlar o livro, mas o plano só poderá ser implementado após a conclusão do ataque atual. As ações a seguir acontecem no local do Canyon, no ninho do Imperador Grifo. Este não é apenas um grifo. O sangue dos ancestrais dragões corre em suas veias. Jack atrai o grifo com a intenção de atacá-lo. Enquanto isso, Amy também se junta à batalha no Canyon. Ela sobe nos ombros do troll de pedra e enfia a lança nele. Amy relembra os conselhos do mestre Weisman sobre táticas de batalha. E então, com um golpe de lança, ele explode a cabeça do troll. A cada batalha vencida, Amy fica mais forte, pelo que ela agradece mentalmente ao Goblin. A heroína corre para o tesouro conquistado, mas percebe Zelda perto dele. Amy não entende por que o outro a está seguindo. Zelda, cheia de orgulho, diz que stalkear é uma atividade muito lucrativa para ela. Amy fica tão encantada com essas palavras que não consegue encontrar palavras para responder. Eles decidem continuar sua jornada juntos. Observadores orcs podem ser vistos nas paredes do desfiladeiro, observando as 2 garotas. Amy nota o tamanho da bolsa de Zelda. É pequena demais para passar o dia todo coletando tesouros, ao que sua companheira responde que ela se concentra na qualidade em vez da quantidade. O valor de um tesouro só pode ser determinado dentro da cidade, então como Zelda consegue valorizá-lo?
Os companheiros saem rapidamente do desfiladeiro. M descobre que os monstros nesta missão não são inimigos. Todas as recompensas são individuais, então você deve estar sempre atento. Caso contrário, outra pessoa receberá suas recompensas. Hotel Grag, 1 hora antes da meia-noite. O vidro de um dos quartos está quebrado e a luz está acesa. 2 policiais e um investigador estão tentando desvendar a cena do crime. O detetive John entra na sala. Ele está acompanhado do criminologista Will, ambos da delegacia. O policial relata o ocorrido, ou seja, o hóspede do hotel foi sedado e roubado, os tesouros que obteve desapareceram. Will sorri e afirma que o tesouro está estimado entre 1 e 12 horas, razão pela qual os roubos têm aumentado ultimamente. A polícia fica maravilhada com a forma de diálogo de Will, pois ele mesmo se comunica com o detetive John. A polícia percebe Jack na janela, voando em um grifo que ele monta. John o agarra na hora usando suas lendárias luvas de classe. Eles caem juntos e colidem com a camada da estrada com enorme força, formando um funil. Will dá ordem para notificar os residentes sobre Jack e iniciar a evacuação imediata. O detetive fica completamente confuso, pois Jack nem tentou evitá-lo. O rosto do herói se abre completamente em um sorriso. O Deus do Ouro está localizado bem em cima do cubo de vidro, e os moradores da cidade recebem notificações da prisão de Jack. Uma prisão é uma chance de ganhar muitos pontos, por isso muitos pegam em armas. Começa a formação da equipe e a agitação recomeça por toda parte nas ruas. Mas o tempo passa e o Deus do Ouro ainda não está satisfeito. A vila dos goblins no setor da selva está completamente limpa. Os goblins tentam revidar com força, mas o exército é mais forte. Os soldados usam seus novos itens de alta qualidade, como o All Warrior Tomal, que retorna ao seu dono após cada lançamento. Um pequeno grupo de goblins está tentando escapar. Alguns tiros da proa dos heróis élficos de Elfera anulam a fuga. Um goblin ainda sobrevive e já está ansioso pelo seu próprio sucesso. O atirador na árvore dispara um tiro de rifle. A cabeça do goblin é rasgada em pequenos pedaços. Robert, que está numa aldeia vizinha, também relata os sucessos do seu plantel. O mago goblin tenta usar bruxaria para se proteger dos soldados. O ritual de convocação do Deus Duende já está em fase final. Um dos lutadores tira um anel explosivo, um acessório de classe mágica. Uma poderosa explosão, acompanhada por um flash roxo brilhante, faz com que todos se esqueçam do mágico. Robert duvida da justiça das táticas utilizadas, mas isto é uma guerra, não uma luta entre personagens de anime. Nas áreas desmatadas, são encontrados reféns, moradores da cidade gravemente feridos. Um novo plano estratégico está sendo discutido no quartel-general do Comando do Exército. Richard decide enviar forças adicionais às aldeias capturadas para fortalecer o controle sobre elas. Existem planos para transformar os novos territórios em bases militares externas. Richard tenta obter informações de Robert sobre a prisão de Jack, mas ele não sabe de nada. Robert acredita que o preso não é um inimigo e que a única coisa que representa perigo é o seu livro. Perto da delegacia, sob o sol forte da tarde, um grifo se acomodou. A polícia está indignada, mas o que pode fazer quando seu tamanho, comparado ao de um pássaro, é comparável ao de uma ervilha pequena? Jack faz sua refeição em sua cela como se nada tivesse acontecido. Will e Jack, que o procuraram, imediatamente tentam exercer pressão psicológica. O herói apenas ri em resposta, admitindo com alegria todos os atos pelos quais pode ser condenado. Will analisa atentamente o livro de Krasin, na esperança de aprender pelo menos alguma coisa com ele. Não tendo aprendido nada, Will sugere que Jack recorra à lei samaritana, para evitar o castigo através da vontade divina. Mas em resposta ele recebe apenas uma recusa fria, ele não foi preso para ajudar ninguém. John olha para Jack surpreso, completamente confuso com o que está acontecendo. Um policial entra correndo na cela com notícias importantes. Houve apenas um ataque aos habitantes da cidade por um herói com um item de classe heróica, e tais incidentes estão se tornando mais frequentes. Will e John, como parte de um esquadrão policial, vão até o local do incidente. Will conclui sobre a naturalidade do que está acontecendo. John coloca suas luvas de herói e se prepara para lutar contra o criminoso. No meio da rua, um cidadão, erguendo a espada, prepara-se para matar outro para lhe levar o tesouro. Os olhos do criminoso parecem estar possuídos pelo demônio. Ele está prestes a sair em busca de um novo alvo quando percebe John se aproximando dele. O criminoso está perdido, o detetive é claramente mais forte do que ele. A única decisão que ele toma nesta situação é desistir. Will argumenta que ele e o detetive, com tanto poder, poderiam facilmente se tornar reis da cidade.
John não pode deixar de ficar satisfeito com esta oferta, ele contém um sorriso alegre. Will chega à conclusão de que há muitas estranhezas na prisão de Jack. Por que se render publicamente após apenas um dia de operação? Esse pensamento alarma muito Will, mas a situação atual está a seu favor, porque há muitos trabalhos novos para a polícia. Quanto tempo Jack vai esperar? O herói tem um novo atributo, um fio de cabelo do rabo do Rei Macaco, que permite ao dono criar seu próprio alter ego. Jack decide usá-lo, a fumaça imediatamente enche a câmara. Alguns segundos se passam e uma cópia exata de si mesmo já está diante dele. O verdadeiro Jack veste o manto da invisibilidade e foge, deixando Sozzy agir como prisioneiro. A polícia, percebendo atividades suspeitas na cela, decide verificar Jack. Eles estão prontos para lutar com o preso, são dominados pelo desejo de testar sua força. O herói simplesmente passa, ignorando todos, e sai para o centro do corredor. Jack pede para ser transferido para uma nova cela de isolamento. O Grifo, cochilando ao sol em frente à delegacia, acorda abruptamente do sono. Com várias batidas de suas poderosas asas, ele se levanta e voa para longe, causando surpresa entre os policiais. Jack tira o manto e junto com o Grifo eles vão para outro local. Pelo livro, o herói fica sabendo que a primeira etapa da missão foi bem sucedida, os civis começaram a agir. Começa o quarto dia de operação. Já se pode traçar uma clara divisão de todos os residentes em dois grupos, nomeadamente o Exército, que procura tesouros nos territórios anexados, e a polícia, que assumiu o papel de chefe de a cidade. Aqueles que não podem combater o comércio de itens. Robert e seu esquadrão estão localizados em uma vila de goblins capturada. Embora o sol ainda não tenha nascido, um trabalho ativo está em andamento para fortalecer a base. Usando itens mágicos, os lutadores trabalham com uma eficiência sem precedentes. Robert se inspira no zelo dos soldados, mas a falta de informações sobre a situação da cidade o preocupa muito, e os crimes contínuos que ocorrem por causa do tesouro. Richard aconselha Robert a não se envolver em assuntos policiais. Mesmo que a polícia faça um pedido de assistência, o exército dará apenas um pequeno passo no sentido do apoio. Esta é uma prática historicamente correta. Neste momento, coisas terríveis continuam a acontecer na cidade, ainda envolta no manto da noite. No estacionamento de um shopping, ouvem-se gritos vindos de uma lata de lixo. Um dos moradores está sendo torturado e afetado por magia. Atrás dele está uma criatura com uma máscara demoníaca, experimentando cada vez mais novos tipos de dor. Em sua mão está uma pérola mágica abandonada de grau mítico. Quanto mais este item é usado, mais forte ele se torna. O cidadão está perdendo as forças, mas ele aguenta. A criatura afirma que ainda não tem planos de matá-lo. O morador convence o monstro a parar, ele lhe dará todos os seus tesouros. O monstro responde que a experiência é o tesouro mais importante e se prepara para engoli-lo vivo. Uma luz brilhante da luva do detetive John faz com que a criatura fuja. Will e John não conseguem entender por muito tempo o que aconteceu aqui. O morador já está morto, seus tesouros permanecem intocados. Will percebe a poucos metros dele uma pilha de cadáveres empilhados uns sobre os outros. Aparentemente isso também é obra de um demônio. Will começa a se arrepender de ter deixado Jack atrás das grades. O cientista forense decide ter uma conversa séria com ele. John duvida que tal diálogo dê algum fruto. O detetive sugere questionar todos os que estavam associados ao herói antes de sua prisão. Longe da cidade, sentado em um grifo alto, Jack continua sua busca por um tesouro. O índice de satisfação do deus é de 6%, o que não é muito, mesmo considerando os tesouros em processo de avaliação. Um grifo voa sobre o deserto, segurando nas patas uma enorme bolsa de joias. Um poderoso redemoinho é visível à frente, bloqueando a estrada. O grifo, privado de força, está prestes a cair no chão naquele exato momento, mas Jack declara que eles finalmente chegaram. A sacola de joias é enviada para uma caverna cheia de pilhas de moedas de ouro. Esta caverna é o esconderijo de Jack, onde ele guarda todos os tesouros que encontra. Atrás do herói você pode ver um enorme porco com dinheiro comendo moedas. Jack realmente criou seu próprio deus de ouro. Paralelamente ao que está acontecendo, Robert fará um comunicado sobre a situação com Jack. Ele sobe em um caminhão militar e segue para a cidade. Mas o Goblin Vesma não perde tempo e planeja dar vida ao seu plano astuto. Usando sua habilidade relâmpago, ele ataca Jack e o derruba. O herói cai no chão e perde a consciência. O Goblin, satisfeito com o resultado, está prestes a ir embora. Jack imediatamente recupera o juízo, cheio de alegria e força. Vesma usou magia para aplicar pressão nos pontos de chi de Jack para aliviar a dor da maldição do livro, que era seu plano.
Dois amigos estão se perguntando como podem encontrar o rei demoníaco Krasin. O livro mostra todos os movimentos de Robert, enquanto ele está na cidade. Jack e Weisman decidem ir para a floresta. Não é este o melhor momento para roubar uma casa vazia. O caminhão entra na cidade. Robert sente que algo está errado. Ele ordena ao motorista que vire o carro bruscamente. O caminhão sofre uma emboscada e várias bolas de fogo são atiradas contra ele. Robert percebe um esquadrão de mágicos no telhado usando feitiços contra ele. O motorista consegue tirar o caminhão do caminho. Robert manda continuar dirigindo até a chegada de reforços. Os lutadores percebem que um demônio se aproxima de seu caminhão em grande velocidade. O demônio voa muito mais rápido, inevitavelmente os ultrapassará. Jack já conseguiu penetrar na masmorra da floresta, onde encontra lagartos do abismo. Os lagartos receberam um terceiro nível de dificuldade e a força de seus atributos aumenta significativamente. Jack transforma monstros em pó com um golpe de sua espada lendária. Ele percebe que seu corpo ficou muito mais leve depois de receber os pontos de Chi. A aura deste lugar é semelhante ao reino dos demônios. Weisman pede a Jack para ter cuidado. O herói está deprimido, porque se esta for realmente a morada do rei demônio, então a punição demoníaca do livro se tornará muitas vezes mais forte. Os amigos decidem deixar este lugar o mais rápido possível, pois já possuem tesouros suficientes. Uma porta secreta se abre à esquerda e um convite para entrar soa. O demônio da cidade já está a poucos metros do caminhão do tenente. Robert nota a caixa no banco de trás que Richard lhe deu durante o último encontro. Dentro está um atributo de classe heróico que cria uma cobertura temporária se usado. Uma cúpula protetora de pequeno raio é formada ao redor do caminhão com duração de 3 minutos. O demônio consegue ignorar a proteção, pula no capô e conversa com o tenente. Robert está completamente confuso. O lutador percebe mãos humanas sobre o demônio e o convida a recuar para que Robert tenha a oportunidade de negociar diretamente com as próprias autoridades da cidade, às quais, em sua opinião, o próprio demônio está subordinado. O monstro ri de volta e elogia sua coragem. A criatura declara que não vai ouvir os soldados do exército e muito menos obedecer às suas ordens. O caminhão começa a desaparecer bem diante de seus olhos. Robert percebe que a aura do demônio acaba sendo fatal para quem cai nele. Tal força poderia tornar-se uma verdadeira arma de destruição em massa. Robert concorda em se render se o demônio cumprir uma de suas condições. O demônio terá que se tornar subordinado do tenente. Robert irá trazê-lo de volta à razão e torná-lo mais humano. Aparecem reforços. O detetive John usa a luva heróica para criar uma aura de cura que neutraliza todos os efeitos do demônio. O demônio é incapaz de lançar feitiços sob esta aura. Sua única arma continua sendo um estilingue de classe heróica. Ele voa para o céu e manda direto para seus oponentes. A força do impacto do projétil é comparável a um laser. Robert consegue afastar o detetive durante a fuga e salvá-lo. O tenente manda subir no caminhão. John ignora a ordem, porque é ilegal um policial fugir de um criminoso. Enquanto Robert e John discutem, o demônio desaparece. Em outra parte da cidade, Amy está lutando contra o crime. Os atacantes claramente não esperavam encontrá-la aqui, porque ela estava procurando tesouros em outros locais. Enquanto fogem, eles conseguem jogar uma garrafa de veneno nela, que Amy consegue pegar. Um transeunte conta que os assaltos têm se tornado mais frequentes na cidade, realizados por gangues organizadas. Amy percebe uma caixa de tesouros, que passou a ser objeto de interesse dos ladrões. Ela pede aos moradores que parem de procurar tesouros por um tempo, o que provoca uma viva reação de surpresa. O substituto de Jack continua sentado na câmara de isolamento, estudando calmamente seu livro. Zelda observa pela janela, tentando descobrir seu plano. Enquanto isso, o verdadeiro Jack permanece na masmorra da floresta. Zelda percebe um problema e decide deixar a cidade. Jack estuda as informações atualizadas do livro e deduz que uma batalha está se formando na cidade. Embora planejasse causar estragos na cidade, ele ainda não esperava tais consequências. Jack diz a Weisman que apenas mais caos irá satisfazê-lo, mas esses pensamentos permanecem incompreensíveis para o Goblin. Os amigos decidem não se distrair e continuam limpando a masmorra. Na sala que se abre, eles são recebidos pelo rei demoníaco Takloa. Jack começa a perguntar a ele sobre um rei chamado Krasina. O demônio não gosta do tom do herói, fica furioso, seus olhos ficam vermelhos. Um machado de classe lendária aparece nas mãos de Jack, alcançando a divindade e concedendo ao corpo de seu portador o máximo de força. O machado converte todo o poder físico do ataque em poder mágico, e a caverna é abalada por uma forte explosão.
Uma reunião entre representantes da polícia e do exército está prestes a começar na sala de conferências da polícia municipal. O detetive John relata que uma criatura demoníaca apareceu na cidade e sua eliminação é uma prioridade. Para alcançar o sucesso, o detetive sugere que o exército e a polícia se unam. Robert e Amy, presentes no salão, concordam imediatamente com esta etapa. Jack derrotou Takloa em uma batalha que ninguém jamais havia derrotado o rei antes. Ninguém poderia sequer chegar perto do demônio e tentar acertá-lo com uma arma. Jack dá a ele uma última chance de fornecer informações sobre o rei Krasin. Takloa usa magia e desaparece do campo de batalha. Jack tenta impedi-lo, mas é tarde demais. A masmorra desaparece, um empurrão poderoso joga o Goblin e Jack para cima, onde o grifo consegue pegá-los. A única coisa que Jack conseguiu aprender com o rei é que quanto mais informações ele obtiver do livro, mais próximo estará seu fim. O herói decide se concentrar na missão atual, faltam 3 dias para sua conclusão. Weisman duvida que os outros heróis consigam aguentar o tempo restante para defender a cidade, mas Jack está confiante neles. 3 dias se passam, o crime continua reinando na cidade, os moradores são aconselhados a permanecer na zona segura localizada na estrada principal. O hospital está sem antídotos e outros medicamentos, não há nada para salvar os feridos e o número de vítimas aumenta. A polícia não consegue cumprir as suas responsabilidades e os criminosos estão cada vez mais fortes. O demônio da cidade reuniu um exército inteiro de seus seguidores e está se preparando para dominar a cidade. Os soldados do exército tentam resistir, mas a criatura bloqueia facilmente as balas. Amy e John entram na briga, uma batalha furiosa começa, os elementos do fogo e da natureza contra a aura demoníaca. O detetive luta na linha de frente, está pronto para sacrificar a própria vida pela vitória. Weisman entra na batalha aparentemente do nada e desfere uma série de socos. Amy e John observam o que está acontecendo em êxtase, eles não conseguem entender quem está na frente deles. O Goblin claramente não está feliz com seu aluno, que não conseguiu lidar com um guerreiro de terceira categoria. Amy não consegue acreditar no que vê, ela definitivamente não esperava ver Weisman no campo de batalha. Uma placa aparece na frente dos moradores da cidade com a nota: notícia de última hora, o segundo deus do ouro foi descoberto. O objetivo da missão foi alterado, o deus do ouro que receber mais recompensas vencerá. Os habitantes da cidade que ofereceram tesouros ao deus vitorioso receberão recompensas incríveis, o resto não receberá nada. O valor dos tesouros do deus da cidade é 185 mil, o valor dos participantes é 34 mil. O valor do tesouro do deus do deserto do ouro é 38 milhões, o número de participantes é 1. Jack sobrevoa a cidade em um grifo. Inspirado por sua vantagem, seu plano de unir a cidade em torno de um líder foi um sucesso, mas tal líder claramente não combina com ele. Ao ver o herói, o demônio tenta atacá-lo. Uma aura inimiga se aproxima de Jack como uma enorme nuvem de lama. O grifo bebe instantaneamente todo o veneno, que é a sua principal fonte de nutrição. Isso permite que Jack desfira um golpe devastador no demônio com facilidade. Amy e John olham para o herói como se ele fosse um deus de verdade. Jack declara aos habitantes que ele é o único que oferecerá tesouros ao deus do deserto. Qualquer outro que fizer isso se tornará vítima da soberania. Jack, cheio de ódio, entrega uma mensagem zombeteira aos moradores e sai voando. Weisman também sai da cidade com ele. Uma reunião urgente de todos os cidadãos é realizada na praça principal. Amy apela à união das pessoas, pois só trabalhando em conjunto será possível recolher mais tesouros. As pessoas consideram Jack o principal mal, elas o odeiam. Os residentes concordam alegremente em se unir. Assim que Zelda não participa da Assembleia Geral, ela continua em busca de tesouros na floresta. Ela encontra algo que pode lhe trazer muito mais benefícios do que um tesouro, uma pintura rupestre com uma forma alternativa de completar a missão. E se você não oferecer tesouros ao Deus do Ouro, mas apenas matá-lo?